pessoal, nessa aula 11 a gente vai estudar sobre o movimento vertical de uma partícula sujeito a um arraste linear. Aqui, só definindo os nossos eixos, né, desse problema, esses eixos vão ser o seguinte: o eixo Y a gente vai estar supondo que vai estar apontando para baixo, o eixo X a gente vai supor que vai estar apontando para o lado direito. E o nosso problema é uma partícula que vai estar em queda livre, então ela vai sofrer aqui ela vai estar em queda, ela vai sofrer então aqui uma força-peso, que é dada por massa vezes a aceleração da gravidade, e também a gente está supondo que ela vai sofrer uma força de arrasto linear, que vai ser dada por meio então de menos b vezes a velocidade. Linear, lembrando que é devido ao fato de que ela depende só da velocidade, então não aparece potências da velocidade. Então a gente tem esse problema daqui e a gente vai querer resolver da mesma forma que a gente resolveu nas aulas anteriores para o movimento horizontal. Aqui a gente vai resolver para o movimento vertical e a gente vai obter a velocidade da partícula dependendo do tempo, a equação, e a equação da posição dessa partícula dependente do tempo. Aqui, para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que resolver uma equação diferencial que eu apresentei na aula 9, né? Então, se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo vocês verem as aulas anteriores. Aqui eu vou, então, pegar só essa expressão da aula 9 que a gente viu. Então, na aula 9, a gente viu essa expressão 2 aqui, que é a equação que a gente vai descrever o movimento dessa partícula em queda livre. Em queda, aqui, né? Então, eu vou só reescrever isso daqui, então vai ser massa vezes v ponto de y. Então, a gente tem que resolver essa equação diferencial. Essa equação diferencial eu vou chamar de 1. Antes da gente começar a resolver essa equação diferencial, é interessante a gente definir um parâmetro, né, um valor, que é conhecido como a velocidade limite, né? Então, qual que é a definição dessa velocidade limite? Essa velocidade limite, ela acontece quando a força de arrasto se equipara à força-peso. Ou seja, o módulo dessa força de arrasto, sendo igual a módulo da força-peso, vai nos resultar na velocidade limite. É a velocidade onde essa força de arrasto é igual à força-peso. Então, a gente tem que impor o seguinte: vamos impor que o módulo então dessa força de arrasto vai ser igual ao módulo da nossa força-peso. Então, utilizando essas expressões que eu coloquei aqui em cima para força de arrasto e peso, a gente vai ter que o módulo de menos b vezes v vai ser igual ao módulo dessa força-peso. Isso daqui vai ser o quê? Isso daqui vai ser, então, menos b. B é uma constante, lembrando, né? Então, menos b módulo de v vai ser igual a m vezes módulo de g. Vai estar saindo, então, desse módulo. Então, a gente vai ter esses módulos dos vetores. Os módulos eu vou chamar do seguinte: o módulo de v eu vou representar como sendo a velocidade, e o módulo de g eu vou representar como sendo g. Aqui eu já vou chamar dessa velocidade limite, tá? Então, a gente vai ter dessa expressão daqui, a gente pode isolar essa velocidade. Então, a gente vai ter que a velocidade limite vai ser menos m vezes g sobre b. Então, essa expressão daqui é uma expressão para a nossa velocidade limite. Então, se tiver no problema, a velocidade limite ela vai ser dada, então, por menos mg sobre b. Com isso, a gente pode reescrever, né, tendo essa velocidade limite, a gente pode reescrever a nossa equação diferencial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever a equação 1 utilizando a nossa equação 2. Então, para a gente reescrever isso daqui, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar essa equação 1 aqui, eu vou copiar só para a gente conseguir enxergar ela ali embaixo. Eu vou pegar, então, essa é a nossa equação 1. O que eu vou fazer vai ser, eu vou tirar aqui, desculpa, aqui a velocidade limite é positiva, né? Então, lembrando que ali a gente colocou o módulo, né? Então, aqui a gente colocou o módulo, então isso daqui é positivo, né? Então, aqui essa velocidade limite é positiva. Então, voltando aqui, reescrevendo essa equação 1, né? Utilizando essa nossa equação 2, a gente vai fazer o quê? Tendo essa equação 1,
a gente pode, no lado direito, aqui eu vou só repetir esse lado esquerdo, no lado direito a gente pode tirar, colocar em evidência, um fator, por exemplo, aqui, menos b. Então, evidenciando menos b aqui, a gente vai ficar com m menos mg sobre b, mais a nossa velocidade em y. Utilizando, então, essa equação 2, a gente obtém que a nossa massa vezes a taxa de variação da velocidade, ela vai ser igual a menos b, v de y, menos o v limite. Aqui o v limite está aqui, né? E o v de y está aqui. Eu só inverti aqui para ficar com esse sinal de menos nessa posição da frente. O que a gente deve fazer é resolver essa equação diferencial agora. Então, como que a gente pode resolver isso? Um jeito da gente resolver isso é fazendo uma mudança de variáveis. Então, eu posso chamar uma certa variável u como sendo, então, vy menos o v limite. E, consequentemente, se a gente deriva esse u, ou seja, se a gente toma a derivada no tempo desse u, ele vai ser exatamente a derivada no tempo de vy, tendo em vista que essa velocidade limite ela vai ser constante, né? Então, como que a gente vê que ela é constante? Simplesmente olhando para essa equação 2. Ela depende da massa, da aceleração da gravidade e b. São todas constantes, né? Então, isso é constante, derivada de constante anula. Então, a gente fica com essa expressão daqui. Logo, utilizando isso na equação diferencial acima, a gente vai ter, então, massa v.y, a gente vai substituir por u ponto. Então, massa u ponto vai ser igual a menos b. E esse lado direito aqui, vy menos v limite, a gente pode substituir por u. Né? Então, a gente vai ter isso daqui. Então, essa daqui é a nossa equação que a gente tem que resolver. Resolvendo, então, essa expressão, a gente tira o seguinte. Daqui, a gente vai ter que nosso u ponto, ele vai ser menos b sobre m u. E a gente sabe que a função cuja derivada é ela mesma é a exponencial. Então, a solução dessa expressão dali vai ser u igual a uma certa constante a vezes a nossa exponencial de menos t sobre tal. De tal forma aqui que esse tal ele é dado por m sobre b. Tal é m sobre b. Voltando então para a nossa variável vy, o que a gente tinha? A gente vai ter então que, voltando o u, né? O u, lembrando que a gente definiu vy menos v limite. Voltando então para essa variável, a gente vai ter vy menos v limite vai ser igual a exponencial de menos t sobre tal. Ou seja, o nosso vy ele vai ser o v limite mais a e elevado a menos t sobre tal. Agora a gente deve colocar uma condição, né, inicial para a gente resolver esse problema, né? A gente deve ter a condição inicial e a gente vai supor essa condição inicial como sendo em t igual a 0, a gente vai ter a nossa velocidade em y, ela vai ser igual à velocidade de y0, ela vai ser uma certa constante vy0. Consequentemente, colocando então t igual a 0 nessa nossa expressão e utilizando esse fato daqui, a gente vai ter que nosso vy0 vai ser igual a nossa v limite mais a. Isolando a dessa expressão, o nosso a ele vai ser um vy0 menos v limite. Logo, substituindo esse a nessa expressão aqui de cima que a gente obteve, a gente vai obter que nosso v de y de t, ele vai ser v limite mais um v inicial, a velocidade inicial, menos a velocidade limite, vezes a nossa exponencial de menos t sobre tal. Então, essa expressão daqui, dessa forma, já é a solução, mas a gente pode reescrever. Isso é só reescrever aqui os termos, né? Reorganizar esses termos, e a gente vai ter que o nosso vy de t, ele vai ser vy0 vezes a exponencial de menos t sobre tal, mais a nossa velocidade limite, que vai multiplicar 1 menos a exponencial de menos t sobre tal.
tal. Então, eu só juntei essa velocidade limite com essa velocidade limite daqui. Então, essa daqui é a nossa expressão para a velocidade dependente do tempo. Agora, se a gente supõe que em t igual a zero, a nossa posição seja zero, ou seja, que a nossa partícula está sendo largada do repouso, e sendo a posição da partícula dada por meio de uma integração de 0 a t da nossa velocidade y, que depende de um certo t' dt', né? Então que a posição é a integral da velocidade, a gente pode obter, aqui eu vou deixar como um exercício para vocês, um exercício de integração, né? Mas é a mesma ideia da aula anterior, né? Então é só integrar essa expressão. Integrando essa expressão daqui de cima, né? Então integrando essa expressão para a velocidade, a gente vai obter então uma posição como sendo dada pela velocidade limite vezes o tempo, mais a nossa velocidade inicial menos a velocidade limite, vezes tal, vezes 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Então, essa daqui é a nossa equação para a posição dessa partícula. Então, aqui a gente já resolveu a equação diferencial que a gente devia resolver. Aqui eu vou chamar essa equação de equação 3. Então, essa velocidade aqui eu vou chamar de equação 3. E aqui uma equação 4. Então, agora a gente já tem as equações para a velocidade e para a posição dessa partícula. Vamos analisar, então, primeiro essa expressão 3. Então, análise de 3. Então, vamos analisar esses 3 em casos que a gente chama de casos limites, né? O tempo indo para zero e o tempo indo para infinito. Nessa expressão 3, a gente percebe que se o tempo vai para zero, tende a zero, essa exponencial daqui vai tender para 1, essa outra exponencial aqui também vai depender para 1, que é a mesma exponencial. Se isso daqui depende para 1 e está 1 menos 1 menos 1, né, que vai ficar, então isso daqui vai sumir, esse lado daqui, e a gente vai ficar só com vy zero. Então, a gente vai ter que vy de t igual a zero está dando vy zero. E, de fato, né, como esperado, porque a gente impôs isso, né? Então, foi a nossa condição inicial, né? Foi a condição que a gente impôs. Agora, se o tempo vai para infinito, quem que vai ser essa velocidade? Então, tempo indo para infinito, como é que a gente vê isso lá nessa expressão? A gente pega essa expressão, tempo indo para infinito, isso daqui vai dar um exponencial elevado a menos infinito, então vai ser 1 sobre a exponencial elevado a infinito, e como a exponencial elevado a infinito é um número muito grande, 1 sobre um número muito grande vai tender para zero, então a gente vai desconsiderar esse termo daqui. A gente também, da mesma forma, a gente vai desconsiderar esse segundo termo, e a gente vai ficar com a nossa velocidade limite. Então, se eu deixar um tempo suficientemente grande, a nossa velocidade ela tende para essa velocidade limite, também como esperado, né? E aqui a gente pode ver que, se a gente supõe que a nossa velocidade inicial ela seja exatamente a nossa velocidade limite, isso daqui, né, se a gente utiliza isso nessa expressão daqui, se a gente já, por exemplo, a gente está soltando a gente está jogando a nossa bolinha ali já com a velocidade limite, né? O que vai acontecer? Se esse v0 é igual a v limite, esse termo primeiro aqui vai cancelar com esse termo daqui e a gente vai ficar com a velocidade de y na direção y no tempo igual à velocidade limite. Ou seja, essa velocidade ela não vai mudar. Então, se você jogou ali no sistema já com a velocidade limite, essa partícula vai permanecer na velocidade limite, né? Então, não vai acontecer nada. Então, pode passar quanto tempo que for, ela sempre vai estar nessa velocidade limite, claro, até ela alcançar o chão, né? Mas se não tivesse chão, então ela vai mantendo essa velocidade limite. Agora, vamos analisar essa equação 4. Então, análise da equação 4. Fazendo então a análise da equação 4, a gente vê o seguinte: se o tempo é igual a zero, isso daqui vai ser zero,
Isso daqui vai ser 1, consequentemente, todo esse termo aqui vai ser 0. E, novamente, né, como esperado, o meu y de t igual a 0 vai ser 0. Né? Lembrando por que, como esperado, porque a gente colocou justamente essa condição aqui. Então, isso é só uma forma de você verificar que, de fato, você não errou nenhuma conta ali. Né? Então, agora, e a posição para tempo tendendo para infinito, um tempo suficientemente grande. A gente olha, então, nessa expressão, se o nosso tempo vai para infinito, isso daqui vai para 0, então a gente vai ficar com esse termo daqui, que vai ser um certo fator, uma constante, né? E a gente vai ter esse termo aqui linear em t. Então, se t vai para infinito, como isso daqui está sendo linear em t, essa expressão também vai para infinito, então também vai divergir. Então, o que acontece é que, quando o tempo vai para infinito, a posição dessa partícula ela vai também para infinito. Então, isso daqui diverge, claro, até alcançar a superfície. Né? Então, se não tivesse superfície, se supondo, ela vai continuar lá para sempre nesse movimento. Né? Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. A gente pode plotar essas expressões, tanto para a velocidade quanto a posição, e a gente vai ter isso daqui. Para a velocidade, né, a gente vai ter, então, que ela vai vir com uma certa velocidade, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e ela vai chegar numa velocidade que vai ser a nossa velocidade limite. Então, ela vai ter uma assíntota aqui, ela vai tendendo, né? Então, ela sempre vai aqui, tendendo para a nossa velocidade limite. E a posição, o que vai acontecer quando a gente fizer o plot, é que essa posição no tempo, ela vai tender sempre a aumentar. Então, ela vai tendendo para infinito, claro, até alcançar o chão. Então, era isso que eu tinha apresentar nessa aula. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar o arraste quadrático. E a gente vai seguir a mesma ideia que a gente fez aqui para o arraste linear. A gente vai resolver o movimento horizontal e depois o movimento vertical.